Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações que podem surpreender no ano de 2025, pessoal. Com a grande queda que a Bolsa de Valores tem tido nesses últimos tempos, tá? Isso tem preocupado muitos investidores. E o meu trabalho aqui com vocês vai ser passar ações que podem se beneficiar mesmo com a grande alta da taxa de juros que estamos para enfrentar. O próprio Banco Central já sinalizou que a taxa de juros pretende chegar a 15% ao ano, pessoal. Isso acaba sendo uma baita preocupação para os investidores de bolsa de valores, porque aí uma Selic mais alta acaba fazendo com que as ações caiam por mais tempo. Portanto, para você que caiu neste vídeo, eu recomendo que você fique comigo até o final deste vídeo, porque essas 3 ações que eu vou citar para vocês, elas podem lucrar independente do cenário econômico, ou seja, você se beneficiar de uma alta de juros e se um dia ela vier a cair novamente, você também se beneficiar nos 2 dos cenários, tá? Por isso, fiquem comigo até o final e além de citar essas 3 ações que podem se beneficiar, uma delas aqui tem um potencial de valorização acima de 150% e de pagar um dividendo acima de 50%. Então, se você quer saber qual é essa joia rara, fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 3.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês alcancem a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento, pessoal. Quanto mais likes esse vídeo tiver, melhor, porque eu consigo perceber o quanto que vocês estão gostando aí. E comentem aí embaixo também se vocês possuem alguma dessas ações que eu vou citar aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, sem mais delongas então, tá? Realmente a Bolsa de Valores não para de cair. E isso é uma grande preocupação e para muitos investidores de Bolsa de Valores, tá? Que olham de que acham que esse cenário irá se perpetuar para sempre. Mas lembre-se, pessoal, que a Bolsa é cíclica. Em vários cenários, a Bolsa de Valores já caiu até em níveis piores do que esse que a gente já está apresentando, tá? Perceba que desde a ascensão do Plano Real, o Ibovespa ele sempre foi para cima, tá? E ele gera ali uma rentabilidade média de 15 a 13% ao ano. Mas, em alguns períodos, a bolsa cai forte. Por exemplo, aqui, ó, na crise de 2008, olha só a grande queda que a Bolsa de Valores teve, depois recuperou. Aí depois, né, a bolsa acabou despencando forte aqui no governo Dilma, né, uma queda ali mais de 50%, depois a bolsa subiu forte, uma valorização de mais de 300%, depois pandemia, onde a bolsa caiu forte, depois uma baita recuperação, e agora a bolsa está aí nesse ciclo de queda, né, claro, não chega nem perto das grandes quedas que a gente presenciou na pandemia e também no governo Dilma. Portanto, a queda que está acontecendo agora na Bolsa de Valores, ela se reflete por um fator, tá? O primeiro fator, obviamente, é a crise fiscal que o Brasil tem enfrentado. Com o atual governo, o déficit fiscal está extremamente elevado, pessoal. As contas públicas estão muito abarrotadas. O governo está com déficit muito alto. Isso gera o que na prática? Aumento da inflação. E aumento da inflação acarreta na diminuição do poder de compra dos brasileiros, tá? E aí, para o Banco Central controlar a inflação, ele precisa aumentar a taxa de juros para que isso desestimule o consumo, tá? Para que a inflação fique dentro da meta. Eu não acho errado a postura do Banco Central. Eu acho errado a postura do governo de não controlar os gastos públicos, apenas ali com expansionismo na parte de impostos, sem controlar os gastos efetivamente, tá? Enquanto esse cenário perdurar, o dólar vai continuar subindo, a taxa Selic vai continuar subindo, pelo menos aí para o curto prazo. O Banco Central estimula um começo de afrouxamento monetário apenas no segundo semestre de 2025, tá? E isso acarreta no quê?
queda nos ativos de risco, pessoal. As ações que acabam sendo altamente impactadas por conta desse cenário de juros altos, principalmente ações ligadas ao setor doméstico, como construção civil, varejo e etc, né? Mas, neste vídeo, estamos aqui para tratar de empresas que ficam altamente resilientes, mesmo, né, nesse cenário. E não é o que você está pensando, seguradoras. Não, seguradoras ficam altamente resilientes, mas são outros tipos de empresa que eu acredito que acabam até fugindo da taxa de juros, tá? E podem sim se manter resilientes porque já são líderes de mercado e são grandes. Geralmente, large caps neste período acabam se mantendo resilientes. Por mais que small caps acabem ficando mais baratas, as empresas mais maduras acabam suportando um cenário de alta dos juros muito melhor do que empresas menores, que acabam por sofrer mais nesse tipo de cenário, né? Bom, sem mais delongas então, pessoal, a primeira ação dessa lista é as ações da Vale, pessoal. Pablo, Vale? Exatamente. Primeiro, por que a Vale acaba não sofrendo com o ciclo de juros? Porque a Vale é uma empresa 100% de commodity, ou seja, se nós darmos aqui um checklist, né, na receita líquida da Vale, perceba que 50% da receita da empresa é advinda da China, tá? E os outros ficam em outros países desenvolvidos, como Japão, né, Alemanha e Estados Unidos. O Brasil representa apenas 8,75% da receita da empresa. Enquanto que a receita principal da Vale está na exploração e, né, mineração de minério de ferro. 83% da sua receita está em minério de ferro. Então a Vale, ela fica até que imune nesse cenário de taxa de juros. Por quê? Porque ela depende exclusivamente do preço da commodity, tá? Não interessa, o juro do Brasil pode estar 25% ao ano, pessoal. A receita dela acaba sendo diversificada. Ela não fica dependente exclusivamente do mercado doméstico, né? E isso acarreta no quê? Por exemplo, vamos aqui para um site chamado Trading Economics. É um site que eu gosto de utilizar muito, pessoal, para analisar empresas de commodities, tá? Por exemplo, o petróleo, que é o principal produto, né, da Petrobras, vamos aqui olhar o quê? O minério de ferro, ou seja, iron ore, né? No inglês vocês podem pesquisar aqui, ou vocês também podem dar ali, obviamente, minério de ferro, se vocês optarem por traduzir o site, que eu acredito que fica muito mais fácil, tá? Perceba que, desde o último ciclo que o minério de ferro teve, o que foi realmente ali um pico para várias commodities no ano ali de 2021, né? O minério de ferro saiu ali de um preço de 212 dólares para essa faixa de 97 dólares. Então a Vale, ela fica muito dependente do minério. E para você que olha ações cíclicas, tá? Você precisa ficar vidrado no preço do produto da empresa. O que acontece é o seguinte, pessoal. Por quê que eu trouxe Vale aqui para vocês? Vocês devem estar se perguntando neste momento, pelo amor de Deus, Pablo, aí você tirou ali do pior para cavar de fato o fundo do abismo, né? Não, pessoal, de fato não. Por mais que commodities sejam cíclicas, aqui no Brasil dá muito certo no médio e longo prazo, tá? Se a gente pegar ali numa ótica total, perceba que o preço do minério de ferro é cíclico. Portanto, a Vale, ela detém uma competitividade bastante interessante, tá? Por ela dominar a fatia de mercado, a Vale sempre se manteve resiliente mesmo em períodos de baixa do minério de ferro, com exceção a raros os cenários. Por quê? Porque o custo de extração da empresa é muito baixo. Então, por exemplo, para a Vale hoje começar a ter prejuízo, o minério de ferro precisaria cair pelo menos abaixo dos 40 dólares. Pelo menos, tá? Fora que a Vale hoje possui uma dívida líquida extremamente controlada. Ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,60. E geralmente empresas cíclicas, a gente gosta ali de empresas que tenham uma relação de dívida bastante confortável, tá? E a Vale, ela se encaixa neste ponto, ela tem uma dívida muito confortável, consequentemente ela pode aguentar longos períodos de mercado de baixa, como por exemplo, se o minério de ferro caísse hoje para abaixo dos 40 dólares, que não cairia de uma vez, né? Teria que ter uma explicação ali por parte do mercado, porque que o minério está caindo tanto. O investidor atento já teria tomado uma decisão para acabar não incumbindo nesses erros, né? Mas, de qualquer forma, hoje com a Vale com uma dívida líquida extremamente controlada, ela já teria tomado uma posição. Por exemplo, ela cortaria os dividendos, tá? E usaria esse caixa para ficar ali sanando as suas dívidas de curto prazo. Então, não acho que Vale teria prejuízo, pelo menos por curto prazo, se o minério de ferro caísse fortemente, né? Esse aqui, claro, é um dos riscos da empresa. Portanto,
não está ligado ao risco fiscal. Perceba que é um risco ali mais ali de produtos, né, de estoque, de vendas. Não é um risco ligado de forma fiscal aqui no país, né? Então, a Vale é uma empresa que você pode se beneficiar tanto de uma alta de uma alta nos juros, porque acaba não tendo ali interligado, acaba não sendo interligado a taxa de juros com os produtos da empresa, tá? Hoje Vale, mesmo nesse ciclo de queda do minério, está com um bom ROI, uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido, está com uma boa dívida, tem reportado um crescimento de lucros, tá? Por mais dessa queda. Se vocês olharem aqui o crescimento de lucros da Vale, só do ano de 2021 para cá caiu, mas no máximo a empresa sempre teve resultados crescentes no longo prazo, tá? E a receita da Vale acaba sendo bastante balizada, tá? E hoje, pessoal, claro, além de ser uma empresa boa que já domina a fatia de mercado, ela pode pagar excelentes proventos, considerando ali a relação preço-lucro que ela tá hoje de 4,89, para a gente facilitar aqui a conta, para eu não ter que pegar o lucro líquido, subtrair pela quantidade de ações e do LPA tirar ali o payout para descobrir o provento, pessoal, vocês podem encurtar esse caminho fazendo o seguinte: peguem o número 1 e dividam pelo PL da empresa. Você irá descobrir o quanto. Se a empresa pagasse ali 100% de payout, significa que ela pagaria 20% de dividend yield na cotação atual, tá? Se nós multiplicarmos por um payout de 45%, que é o payout ali que a Vale paga hoje sobre o seu resultado, podemos ter um provento de 9,2%, que fica próximo desses 10,3% de Vale. Então perceba que na cotação atual, a Vale tem gerado um dividendo bastante interessante, tá? Passível ali, obviamente, né, a ter uma boa renda passiva para o investidor no médio a longo prazo. Tá bom, Pablo, e para valorização ela está barata? Ela está. Se a gente utilizar a lógica do preço justo, que acaba não funcionando muito para ações cíclicas, mas em alguns casos funciona. Vale, como é uma empresa ali da velha economia, 22,5 vezes um LPA, que está ali de quanto? Se nós observarmos o LPA, está de 10,63. Multiplicado por um VPA que está de 45,95, temos um preço justo de R$ 104, que dividido por 51,97, temos um potencial de valorização de 101% para as ações da Vale chegar na sua precificação justa. Portanto, pessoal, por mais que o indicador de preço justo funcione na maioria das vezes para empresas cíclicas, por elas terem ali dívida na sua composição e serem de alto capital intensivo, eu gosto de olhar para o indicador chamado EV sobre EBITDA, que mede justamente o valor da empresa, que é o valor de firma, que nada mais é do que o valor de mercado, somado à dívida líquida da empresa, subtraído pelo EBITDA. Hoje, o EV sobre EBITDA da Vale está em 3,31. A média da empresa foi a ser negociada a 4,34. Então perceba que ela está operando sim com um leve desconto em relação a sua média histórica. Pegando aqui o EBITDA da Vale, pessoal, se nós observarmos aqui no seu resultado operacional, hoje ela tem um EBITDA, né, dos últimos 12 meses de 86 bilhões de reais, tá? Consequentemente, se pegarmos esse EBITDA e multiplicarmos por 4,34 vezes, era para ela ter um valor de firma hoje de 373 bilhões. Qual que é o valor de firma hoje da Vale, pessoal? É de 287 bilhões. Então, se a gente descontar a dívida líquida da empresa, era para a Vale ter um valor de mercado de 321 bi, que subtraído pela quantidade de ações nos dá uma cotação de R$ 70,76, que neste patamar de preço, no cenário mais conservador, a Vale poderia se valorizar para chegar ao seu EV sobre EBITDA médio em 36,17%. Portanto, pessoal, por mais que a Vale esteja barata, por mais que seja uma baita empresa, só existe ali um risco, tá? Se o preço do minério de ferro continuar caindo por algum fator que a gente acaba não conseguindo prever, os especuladores podem buscar o valor patrimonial da ação para quem está vendido a descoberto ali na empresa, simulando que a Vale pode entrar num estado de priorização. E a ação pode cair pelo menos mais uns 10% a 15% frente à cotação atual. Então perceba que os especuladores estão tentando jogar a ação ali para o valor patrimonial. E eu diria, pessoal, que se Vale fosse para baixo do valor patrimonial, seria uma baita oportunidade para mim. E eu até poderia cogitar de colocar a empresa na carteira, viu? Não vou mentir para vocês, não. Se Vale viesse ali abaixo dos R$45, eu com certeza colocaria a empresa em carteira, pessoal, porque seria uma baita pechincha. Uma empresa como o porte dela cotada abaixo do valor patrimonial, eu acredito que seria uma baita oportunidade. Lembrando que nada se trata de recomendação. Então,
eu fico com o pé atrás por conta disso, mas já nesses preços eu já poderia sim começar a montar uma posição. Claro que no cenário atual eu estou focado mais ali em empresas já da minha carteira, né? Banco do Brasil, BR Partner, Sanepar, por isso que eu não estou comprando tanto Vale, porque eu acho que já tem empresas ali mais baratas. Mas eu poderia sim abrir uma posição nela se eu visse ali uma oportunidade abaixo dos R$ 45. Então, primeira ação aqui da lista que eu acho que está barata, tem potencial de valorização e dividendos, é as ações da Vale, tá? Segunda ação dessa lista, o Banco do Brasil, pessoal. E fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar a ação Invest aqui, que tem o maior potencial de tanto de valorização como dividendos. Claro, também com uma pitada de risco um pouco maior, tá? Bom, o Banco do Brasil é o mesmo esqueminha, tá? Eu acho que é uma empresa que mesmo num cenário de juros mais elevados, ela vai continuar performando muito bem. Primeiro que o banco se comportou muito bem em cenário de juros altos, tá? Perceba que se a gente pegar aqui na história do Banco do Brasil, em cenários em que a Selic chegou acima de 14,5%, o banco continuou reportando bons resultados. Por quê? Por mais que os bancos sejam prejudicados, né, em partes por uma alta da Selic, porque acaba encarecendo o crédito, eles acabam se beneficiando por um lado, porque eles têm parte dos seus recursos atrelados na renda fixa, o que eles acabam se beneficiando por uma alta na taxa ali dos tesouros, tá? Então, os bancos meio que têm esse efeito de compensação. Então, eu não acredito que o Banco do Brasil será largamente afetado, né, por conta de uma alta na Selic. Por mais que a Selic vá a 20%, eu não acho que o Banco do Brasil possa ser afetado de maneira direta, porque o banco, por mais, ele tem boa parte da sua carteira ligada a grandes empresas, né, a crédito consignado e também ao agronegócio, que acaba sendo cíclico. E diferentemente, se o agro acabar se valorizando, o preço da soja, os agricultores vão querer contratar empréstimos, por mais que esteja um custo bem alto de captação. Então, eu enxergo que o Banco do Brasil é um dos bancos que podem se manter resilientes. O que acontece é que o mercado tem se precipitado e batido na ação. Por mais que o resultado do banco esteja nas alturas, e hoje o Banco do Brasil seria uma das pechinchas, tá? Porque está com ROI de 20%, quando a gente considera o ROI projetivo, basta vocês pegarem o lucro líquido do Banco do Brasil e subtraírem pelo patrimônio líquido. Vocês vão verificar que o ROI está ali em 20%, tá? Hoje o banco, pessoal, está muito barato, tá? Não é à toa que ele é a maior posição da minha carteira. Só no valor patrimonial, para o Banco do Brasil chegar ao valor patrimonial dele, ele já precisaria se valorizar pelo menos, tá? Colocando aqui dividido por 24,12 menos 1 multiplicado por 100, o banco precisaria se valorizar 30,72% apenas para chegar no seu valor patrimonial. Isso denota que o banco está muito descontado, tá? Jogando aqui o preço sobre lucro médio, que foi a ser cotado ali a 6 vezes, hoje com o PL projetivo de Banco do Brasil, peguem o valor de mercado, dividam pelo lucro líquido projetivo, 3,75 vezes de preço sobre lucro, tá? Significa que se o Banco do Brasil fosse cotado pelo seu preço sobre lucro médio, que fica ali na faixa de 6,48 vezes, o banco teria ali 239 bilhões de valor de mercado, que subtraído pela quantidade de ações, isso nos proporciona quanto? Nos proporciona R$ 41,84 de cotação. Dividido pela cotação atual, perdão, tá? Temos ali um potencial de valorização de 73,55% para Banco do Brasil chegar à sua média histórica. E hoje, jogando aqui o patamar de precificação justa nas ações do Banco do Brasil, 22,5 vezes o LPA, né, de 6,45 multiplicado por um VPA que está ali em torno de 31,53, nós temos o quê? Um preço justo de R$ 67,00. Que subtraído pela cotação que ele se encontra agora, vemos ali um potencial de valorização de 180% para as ações de Banco do Brasil, tá? Além de subir 180%, ele pode continuar pagando, né? Se a gente utilizar aqui o inverso do preço sobre lucro, considerando que o banco mantém um payout de 42%, que o CEO já garantiu e pelo menos pretende que o payout se mantenha intacto para este ano, tá? Temos ali 11,2% de yield para este ano de 2025. Então denota ali que o banco está muito barato, pode continuar pagando bons proventos e também reportando excelentes resultados, aliado a um potencial de valorização interessante nas ações, tá? E a última ação aqui dessa lista, eu quero te parabenizar para você que ficou comigo até o final deste vídeo. Essa é a ação mais barata dessa lista, ao meu ver. Claro que a pitada de risco nela é maior. Na verdade, na minha opinião, a mais barata é o Banco do Brasil, considerando ali a relação risco e retorno. Mas como o vídeo só trata de valorização e dividendos, vamos tratar da realidade, tá? A Petrobras, pessoal. A Petrobras, o que acontece com ela? Claro, ela também, mesmo esqueminha da Vale, tá?
depende ali do preço do petróleo cru. Então, se o petróleo desabar, a Petrobras pode não estar toda essa barganha. Portanto, o preço do petróleo pretende ali ficar pelo menos intacto, tá? Vamos de fato ao que interessa, tá? Hoje Petrobras está muito descontada pelo seguinte, já pelos múltiplos atuais ela está barata. Se a gente pegar aqui a própria calculadora e utilizar a relação de inverso do preço sobre lucro, hoje a Petrobras pode pagar um dividendo no curto prazo de 7,9% a 8% de forma composta, tranquilo, tá? Para uma empresa que reporta um ROI de 21%, um ROIC de 18%, uma dívida líquida extremamente controlada, e para uma empresa, pessoal, lembra que eu falo para vocês que para empresas de commodity a gente olha muito para o EV sobre EBITDA, está muito abaixo da média histórica. Como que calcula, vocês já sabem, peguem o valor de firma da empresa e subtraiam pelo EBITDA projetivo. Se hoje a Petrobras fosse cotada pelo seu EV/EBITDA médio, que fica ali em 5,82, basicamente era para ela ter um valor de mercado, um valor de firma, de 1,3 trilhão. A gente precisa descontar a dívida líquida, né? Para achar ali o valor de mercado líquido da empresa, 244, temos ali 1,59 trilhão. Dividido pela quantidade total de ações de 13 bilhões de reais, podemos ter uma cotação de 81,51. Dividido pela cotação atual de quanto que está agora, se a gente verificar, de 36,82, tá? Temos ali um potencial de valorização de 121%. E a mágica e a cereja do bolo ainda nem chegou, tá? A Petrobras possui um EBITDA projetado para os próximos anos de forma operacional, tá? Não o EBITDA que ela já reporta, é um EBITDA incremental, né? De 300 bilhões de reais. A empresa pretende pagar isso 100% na forma de provento. Se a gente subtrair pelo valor de mercado, a empresa pode pagar 58,8% de yield para os próximos 4 anos. O que, se a gente dividir esse valor por 4, nos dá um yield de 14,7%. Então é um baita dividendo, pessoal, para a Petrobras pagar. Colocando ali quase 60% mais o potencial de alta, ela pode entregar quase 200% de rentabilidade no médio a longo prazo. E se o preço do petróleo continuar intacto ou até subir, a empresa pode performar um resultado até acima disso. Por isso que eu acho que Petrobras hoje seria uma das principais barganhas do setor de commodities. E é uma empresa que pode vir aí juros altos, por quê? Porque ela tem ali a sua receita atrelada principalmente ao petróleo. Então ela precisa ficar dependente exclusivamente do preço do petróleo. Esqueçam taxa de juros para ela, tá? Até porque por mais que ela tenha 70% no mercado doméstico, ela realiza exportações para grandes países. Então, o que precisa definir ali na Vale é o preço do petróleo, para que ela consiga vender esse preço do barril do petróleo a um preço mais elevado, né? Então, basicamente aí, o que importa é o preço do produto da empresa. E aí, vocês podem denotar que hoje Vale está descontada. Mas posso dar a minha opinião particular, pessoal? Eu acho mais barato o Banco do Brasil, tá? Primeiro pelo porto seguro que a ação traz, tá? Não é uma empresa ali cíclica, tem potencial de alta e pode continuar pagando excelentes proventos no médio a longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento, pessoal. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui, pessoal!